Militante do PT foi morto, foi assassinado a tiros por um bolsonarista. Guarda Municipal Marcelo Aloísio de Arruda foi morto a tiros pelo policial penal Jorge José da Rocha Guaranhos. Eu peço que você reflita se Bolsonaro tem alguma responsabilidade com essa morte e com outras que poderão ocorrer. Eu sei que tem muita gente que apoia Bolsonaro que se deixaram cooptar por esse discurso de raiva, de ódio ao PT, ódio a Lula, e Bolsonaro indo para a Marcha para Jesus, falando de armas, divulgando armas, e ele fica ameaçando. Bolsonaro é uma ameaça constante. Uma sociedade dividida, onde uma pessoa está comemorando o aniversário, homenageando o líder político, que é o Lula. Ele foi um candidato a vice-prefeito do PT, então era um militante do PT, está comemorando o aniversário. Um bolsonarista invade a festa e atira e assassina o militante. Eu te pergunto, se é isso que você quer para os seus filhos, é isso que você quer para a nossa sociedade, você precisa acordar desse transe que Bolsonaro colocou a sociedade brasileira. Não só Bolsonaro, para ele conseguir isso, ele teve apoio. Ele teve apoio da mídia, ele teve apoio da grande mídia, da chamada grande mídia, que comparou Haddad com Bolsonaro, que dizendo que era uma escolha difícil. E outras coisas, privilegiando Bolsonaro na campanha e demonizando a esquerda. Então, esse erro não é apenas Bolsonaro. As instituições estão falhando. Falharam lá atrás e continuam falhando, deixando o Bolsonaro fazer o que quer. Em que pese uma atuação do STF, que tem contido o Bolsonaro, mas tirando o STF, as demais instituições estão falhando no controle do presidente Bolsonaro desse discurso de ódio, só falando no discurso de ódio, sem falar nos outros temas. Esse discurso de ódio já seria inaceitável para um presidente continuar no cargo, mas ele continua. Se ele continua, não é por ele só. Ele continua porque as instituições estão falhando, menos o STF, porque o STF precisaria ser provocado. Então, o STF não foi provocado para conter Bolsonaro nesse aspecto, porque cabe ao Procurador-Geral da República. Então, arquiva tudo, não leva adiante, não investiga e diz que está com investigações preliminares. Tudo são investigações preliminares. E já tem aí quase 4 anos o Bolsonaro fazendo o que quer. Então, esse discurso de ódio, ele na Marcha para Jesus, falando de armas, falando que é uma luta, uma guerra do bem contra o mal, incentivando sempre o discurso de ódio contra a esquerda. A Constituição, a nossa Constituição, nos dá o direito de ser de direita ou de esquerda, e não apenas de direita, ou vice-versa. Então, já é um crime criminalizar a política, a opinião política. O pluralismo político é um fundamento da Constituição, um fundamento do Estado de Direito, e é garantia constitucional, é um dos fundamentos do nosso direito constitucional. A grande mídia tem um grande peso. Antes de falar da grande mídia, eu gostaria de falar do Senado. O Senado, ele reconduziu o Procurador-Geral da República. Exemplificando a falha das instituições, o Senado, por exemplo, reconduziu o Procurador-Geral da República quando deveria não tê-lo reconduzido, visto que ele deixa Bolsonaro à vontade, atacando o Supremo, atacando o Tribunal Superior Eleitoral,
atacando as urnas, atacando as vacinas. Então, não atuando na pandemia, sendo indiciado em 9 crimes pela pandemia, pelo relatório final da pandemia. Então, as instituições estão falhando, especialmente o Senado, que poderia ter feito alguma coisa, não ter reconduzido o Procurador-Geral da República. Então, o Senado passou uma mensagem que está tudo bem, que o Procurador-Geral da República estava agindo bem. Então, essa é a mensagem que foi passada. E com relação à mídia, a grande mídia, ela continua passando a mão na cabeça de Bolsonaro, porque Bolsonaro, o que ele fez na pandemia, imagine se fosse Lula, se fosse qualquer outro, Ciro, Marina, do campo mais à esquerda, centro-esquerda, se a mídia teria essa condescendência, essa omissão de não colocar na mesa, não colocar para as pessoas que Bolsonaro deixou faltar oxigênio no Amazonas, que foi ele sim que deixou faltar, que a ordem parte dele, porque quem foi lá foi o ministro, mas tudo mesmo ele dizia que era ele que manda. Tanto que o Pazuello falou que um manda, outro obedece. E Pazuello deixou de comprar a vacina por conta de Bolsonaro. Então, são fatos que estão aí a olhos vistos. Não está nada escondido, embora em que pese ele fazer sigilo de 100 anos em diversos fatos que posteriormente serão esclarecidos no tempo oportuno. Então a mídia, o Senado tem um peso nisso, a mídia tem a grande mídia, a chamada grande mídia, tem um peso nisso, e agora a sociedade precisa acordar desse transe. A sociedade precisa acordar desse transe que Bolsonaro está fazendo grande mal ao nosso país, especialmente o povo evangélico que está embarcando, que já embarcou desde 2018, nessa história de que Bolsonaro defende a família quando ele não defende. Olha o que aconteceu com essas duas famílias arrasadas, porque esse ódio, esse discurso de ódio contaminou esse homem que foi lá numa festa de aniversário, a celebração de aniversário, e assassinou. Bolsonaro criminalizou o pluralismo político. Então você não pode dizer que é do PT, que é da esquerda, e não só Bolsonaro, né? Os apoiadores, o capital também, que apoiou Bolsonaro, todos que o apoiam concordam com o que ele vem fazendo. A pessoa vai ficar sempre sem poder falar o que pensa, porque pode ser que pode sofrer um atentado. Precisamos parar com isso, precisamos acordar, precisamos exigir do Procurador-Geral da República que tome providências ou que alguém responsabilize o Procurador-Geral da República por não tomar providências e colocar um outro procurador. Existe a possibilidade de impeachment do Procurador-Geral da República. Se existe possibilidade de impeachment para presidente, também existe para o Procurador-Geral da República, e não cumpre o seu papel, e com o agravo de que, ao não cumprir o seu papel, pessoas estão morrendo por conta disso. Então, que fica aqui este alerta que Bolsonaro não defende a família. Bolsonaro quer que as famílias briguem, as famílias que são favoráveis a ele contra as famílias que são da esquerda. Uma guerra civil, né, com uns contra os outros. Isso não interessa, isso não é bom para a sociedade, isso retorna quando o homem decidir as coisas na vingança de sangue, né? O Brasil sempre foi um país pacífico que conviveu com o pluralismo político, especialmente a partir da nossa Constituição de 88. Espero que você reflita sobre isso. O Brasil não aguenta mais um mandato de Bolsonaro. Forte abraço.